Pré-temporada forçada, vamos dizer, quando o Vasco volta aos treinos, o tempo de espera para esse jogo, quando deve ser a estreia do Vasco contra a equipe do Galo, e também reforços. Todo mundo quer saber quantos reforços podem chegar ao Vasco até o início do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a renovação de Nenê. Renova? Vai encerrar a carreira? Vai para outro clube? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre um argentino que foi especulado no Vasco hoje. E muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, infelizmente fomos eliminados. Revi alguns lances e muitos lances duvidosos. Eu não gosto de estar falando de arbitragem, eu já falei com vocês que eu não ia falar de arbitragem, mas que pênalti, né? Uma falta cobrada a 5 metros na frente, sendo que no primeiro tempo, a mesmo lugar da falta, o juiz mandou voltar para o Vasco. Mas enfim, a gente sabe como é o sistema, né? Infelizmente. Mas o Vasco também não foi competente nas chances que teve e não fez o gol, né? Se o Vasco tivesse feito os gols que tivesse tido na época, a gente não estaria certamente falando disso aqui. Mas agora serão um pouco mais de 25 dias para a estreia no Campeonato Brasileiro. Já adiantando a vocês, 3 datas possíveis para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro: 15, 16 e 17. O que é que vai depender agora? Primeiro, escolha da Globo. Se a Globo definir que esse jogo será da Globo, o jogo provavelmente será no dia 16 às 4 da tarde. Essas definições também passam pela CBF. Vai depender também de quando o Atlético Mineiro vai jogar pela Copa Libertadores. Então tudo isso vai aí ser um norte para que possa definir. Nas próximas semanas, a CBF deve anunciar, até o início do mês, né? Deve anunciar o dia exato da estreia do Vasco, data, horário. A gente sabe que o jogo será em Minas Gerais, a estreia do Vasco. Então por isso. O Vasco está de folga. O técnico Maurício Barbieri, juntamente com toda a equipe, terão 2 dias de folga. O Vasco não treina nem nessa segunda nem nessa terça, volta aos treinos na quarta-feira. Aí deve ter algumas definições. Primeiro, sobre Nenê, vai renovar ou não vai? O técnico Maurício Barbieri, inclusive, falou na entrevista coletiva que vai ter uma conversa com a diretoria, com a comissão técnica e com o Nenê. Mas dentro dos bastidores há um movimento muito claro para que não haja essa renovação. Porém, que Nenê continue no Vasco. Vai depender muito dessa conversa que vai ter. Nos últimos jogos o Nenê foi muito abaixo, a questão física já começou a pegar. Então vai depender muito dessa conversa que vai ter entre Vasco, Paulo Brax, o próprio Nenê e a comissão técnica Maurício Barbieri. Mas a certeza é o seguinte: Nenê deve continuar no Vasco, seja como jogador, seja como membro da comissão técnica ou um dirigente, assim como está o Léo Matos. O Léo Matos hoje faz parte da diretoria do Vasco, está junto com os jogadores sempre aí, é um diretor de futebol. Então vai depender de toda essa situação. Sobre reforços, muita gente perguntando: o Vasco vai contratar? As informações que a gente tem é que o Vasco busca até 5 reforços. Pode ser que sejam 5, pode ser que sejam 3, pode ser que sejam 2. Esse é o número que o Vasco busca. O Vasco busca um atacante, o Vasco busca ponta esquerda, o Vasco busca volante, meia, e se achar uma boa oportunidade de mercado, aí o Vasco traz para outras posições. Mas o Vasco está claro, inclusive Maurício Barbieri falou sobre isso indiretamente na sua entrevista coletiva, sobre opções. Ontem a gente viu que a gente não tem um reserva para o Pedro Raul, ruim com ele, pior sem ele, né? Ontem o Aguinaldo não conseguiu. O Maurício Barbieri justificou que tirou o Pedro Raul por cansaço, né? Que achou o Pedro Raul cansado. Então, o Vasco vai buscar esses nomes. A gente sabe que Campuzano é um nome pretendido pelo Vasco e que depende muito da situação com o Boca Juniors, né? O Boca Juniors está se resolvendo aí com a equipe da Turquia, que já disse que não tem como pagar a dívida, e pode ser que seja um dos primeiros reforços chegando ao Vasco. O nome de Sacha voltou ao radar. Apesar da 77 ter vetado lá atrás, não sei o que aconteceu, se foi questão de salário, se foi questão de contrato, mas pessoas do São Paulo que procuraram o Sacha dizem que ele tem uma coisa adiantada com o Vasco. Vamos ver se pode voltar essa situação. Mas o Vasco deve buscar até 5 reforços para iniciar o Campeonato Brasileiro da Série A. Essa é a situação do Gigante da Colina. Falando sobre nomes que já surgiram, hoje o Hernan Cabrera
que é periodista, como se fosse um setorista da gente aqui, né, do New Old Boys, trouxe a informação que o Vasco tem interesse em Brian Aguirre, ponta esquerda, que se encaixa bem nessas características, né? Ponta com pé trocado, jogador que sempre corta um pouquinho mais para dentro, mas que também vai atacando a profundidade. É um jogador que é um líder de passes nesse início, nesses primeiros 6 jogos, nível de líder de assistências lá no Argentino, tem 20 anos. E segundo Hernan Cabreira, está aí na mira do gigante da colina. Aqui no Brasil, um pouco se fala, inclusive o Vasco hoje nem falou muito sobre nada, né? Tá todo mundo muito interno aí, deve ter algumas decisões nos próximos dias, mas nesse momento aqui no Brasil não se confirma. Mas a informação de Hernan Cabreira é que o Vasco e Racing estão aí de olho, interessados na situação de Brian Aguirre, que é tido aí algumas temporadas como um dos mais promissores do futebol argentino. Porém, a idade, né, pode pegar. Eu acho que o Vasco deveria contratar, e se quer contratar alguém mais jovem, contrata também alguém mais tarimbado. Eu sei que o mercado tá difícil, eu sei que achar ponta esquerda tá muito difícil, mas dá para fazer aí, trazer 2 nomes, porque eu vejo hoje o elenco do Vasco precisando de alguém mais tarimbado aí nessas posições, até para segurar a onda na hora que o bicho pega. Sobre mudanças no elenco, né, devem ser conversados. Alguns jogadores nem vêm sendo utilizados, né, como Zé Gabriel, Edmar, entre outros nomes, já foram procurados por outras equipes e podem ter definições nos próximos dias também. Agora vai ser como se fosse uma pré-temporada mesmo, gente. Não tem muito o que fazer, é treinar, é ajustar. Vai ter gente que vai sair, vai ter gente que vai chegar, isso é normal, mas agora esperamos que o Vasco faça um belo campeonato brasileiro, isso é importantíssimo. O Vasco agora tem uma pressão de fazer um bom campeonato brasileiro, por quê? Porque só tem esse campeonato, o Vasco vai ter um tempo para treinar, para ajustar aquilo que estava errado. O Vasco pode ir no mercado atacar tudo aquilo que o Vasco não tinha, então agora o Vasco não tem desculpa para dizer, olha, fiz uma temporada ruim porque não teve tempo para planejar. Não, o Vasco vai ter tempo até demais para planejar, né? E agora juntar os cacos, ver o que errou, ver o que está certo, aprimorar, o que errou é consertar e buscar aí uma boa temporada de 2023, porque agora o único objetivo do Vasco é a Série A e no mínimo uma vaga aí na Libertadores, né? Eu acho que é isso que tem que acontecer neste ano de 2023. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado. Sei que tem muita gente chateada, sei que tem gente que também está conformado com o jogo que o Vasco fez, mas o certo é que, para mim, aquela eliminação do ABC foi doída, né? Foi o pior momento. Eu acho que nem a questão do Flamengo, acho que a questão do ABC mesmo é o que mais me doeu nesse início de temporada. Mas é isso, vida que segue, e agora é buscar o Campeonato Brasileiro, que é nosso único objetivo no ano. Tamo junto. Muito obrigado, estaremos aqui, vamos fazer live durante essa semana também, vamos bater um papo. Não tem Vasco, mas a gente pode bater um papo com vocês sim. Até a próxima, valeu, saudações vascaínas.